Então, sexto ano. Nós estamos estudando sobre o Egito e o Egito inicia como Egito quando juntaram-se o Baixo e o Alto Egito com um faraó somente, como a gente falou na outra aula. E ele é dividido em 3 momentos. E eu só vou falar desses 3 momentos nessa aula, 3 momentos históricos, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais dos costumes do faraó, da sociedade, o que eles comiam, daí a gente vai entrar mais nessa parte, tá bom? Então, o Antigo Império, que é o primeiro momento da história do Egito, ele começa mais ou menos no ano 2680 a.C. Então, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Isso faz o quê? 5.000 anos atrás. É muito tempo, faz muito tempo. Ali começa o Antigo Egito. E esse Antigo Império, ele dura até 2180 a.C. Nessa época, no começo do Egito Antigo, é que eles construíram aquelas maiores pirâmides que existem até hoje, que você pegou imagem. A pirâmide do faraó Quéops, do faraó Quéfren e do faraó Miquerinos, né? Essas construções enormes que você definiu. A pirâmide, ela não era uma construção para as pessoas entrarem e saírem. A pirâmide era como se fosse o túmulo do faraó, né? Então o faraó em vida mandava construir aquela pirâmide enorme, cheia de armadilhas e de túneis, e lá dentro era colocado riquezas, claro, para o faraó e tudo. E quando o faraó morresse, ele era embalsamado e levado para dentro dessa pirâmide. Então, essas pirâmides são muito grandes e uma obra de arquitetura muito complicada para ser feita. E eles, naquela época, sem muita tecnologia, eles tinham uma matemática avançada para conseguir construir essas pirâmides tão bem feitas e que são tão fortes que duraram até hoje. As pessoas, os turistas vão hoje em dia lá no Egito moderno visitar e eles visitam as pirâmides, olham por fora, né? Visitam ali e conhecem as pirâmides. Então, essas 3 pirâmides grandes foram feitas nessa época do Antigo Império, aquela esfinge grande, né? Então, tudo isso foi feito nessa época do Antigo Império. Depois começa um novo momento da história do Egito, que é o Médio Império, mais ou menos em 2040 a.C. O que acontece nessa época? Nessa época, o território aumenta, eles tornam o Egito maior do que ele era, né? Sempre às margens do Nilo ali, mas foram em direção ao sul da África e tomaram conta de uma região chamada Núbia, onde tinha muitos minérios ricos que eram importantes para eles. E eles conseguiram tomar conta dessa região. E também nessa época começaram a dar algumas guerras internas e veio um povo estranho aos egípcios lá da Ásia Central e lutaram contra os egípcios, eram os Ixos, e dominaram o Egito. Por 150 anos, os Ixos dominaram o Egito. E daí o faraó existia, que era o rei, mas era um Ixo, não era um egípcio, tá? E quando eles conseguiram finalmente expulsar os Ixos, aí é chamado de Novo Império. O Novo Império ele começa mais ou menos em 1570 a.C. e vai durar até 525 a.C., quando a Pérsia vai dominar o Egito, tá? Os Ixos foram expulsos, eles fortaleceram bem o exército. O exército agora tinha carros para puxados por cavalos para as guerras, bem preparados, e eles reconquistaram a Núbia que eles tinham perdido e ocuparam também a Síria, a Fenícia, eles tomaram conta da Fenícia e também a região da terra de Canaã, onde mais tarde se estabeleceram os hebreus e formou Israel, tá? E eles chegaram até lá no rio Eufrates, na Mesopotâmia. Eles dominaram muito nessa época. E o faraó teve muito poder. Então, ali nessa fase, essa última fase do Egito antigo, foi a fase que eles foram mais poderosos. Eles tinham um território muito maior, mandavam nesses povos que eles dominaram, e esses povos que eles dominaram tinham que pagar impostos para eles, pagar em dinheiro todo ano uma quantia grande para os egípcios, porque eles tinham vencido esses povos. E também sobre o povo do Egito, todos tinham que pagar impostos. E quem recebia os impostos? O faraó, os líderes militares, os sacerdotes que eram líderes também. Então acontece que essas pessoas viviam bem.
enquanto que a maioria da população, os que plantavam, os camponeses, eles já tinham bastante dificuldade, tinham que pagar bastante imposto. O camponês já plantava somente numa época do ano, né? Depois da cheia do Nilo. Além disso, ele tinha que trabalhar nas obras públicas, as construções das pirâmides e tudo, os camponeses tinham que ajudar. E também, além disso, eles tinham que ajudar no exército. Muitas vezes, quando tinha guerras, o camponês tinha que deixar de plantar para ir fazer guerra junto com o seu povo, tá? Isso causou algumas revoltas e eles perderam a aliança entre si, o faraó e o povo. E aí, por causa dessa semeadura, acabou que eles foram enfraquecendo. E aí vieram povos diferentes e acabaram dominando o Egito. Então, nós vamos ter no século 8 a.C. os núbios mesmo, que vão invadir o Egito, depois os assírios, e em 525 os persas. Aí os persas dominaram o Egito, e aí acaba a história ali do Antigo Egito, certo? Do último império, que era o Novo Império. Muito bem, por hoje é isso aí. Bons estudos!